De volta com o programa Pai Eterno especial, direto aqui de Aparecida, São Paulo, neste dia 12 de outubro, festa da padroeira na TV Pai Eterno. Com Maria, somos povo de Deus unido pela aliança. E eu tenho a alegria de receber aqui no programa Pai Eterno, para esse momento especial da nossa entrevista, missionário redentorista, querido confrade, Padre Domingos Sávio, muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço essa oportunidade de o santuário, eu diria principalmente na habitante especial do Santuário Nossa Senhora Aparecida, poder ir aos ares até Goiás pela TV Pai Eterno. Isso mesmo. Padre Domingos Sávio, eu começo lembrando que o senhor já esteve também, além de, claro, como missionário, trabalhar na Casa da Mãe, o senhor esteve à frente do santuário por algumas ocasiões e também conduzir. Então conhece bem todo esse movimento da festa, né? Como é que é para quem coordena, conduzir a festa de Nossa Senhora Aparecida, estando à frente do Santuário Nacional? Fala um pouco da experiência do senhor. Bom, o gostoso seria, digamos assim, passar no santuário nessa festa, o ideal mesmo, como peregrino, como romeiro, sem tantas preocupações, às vezes nada tendo a ver com, por exemplo, devoção e tudo mais, que quem está à frente de por exemplo, de um santuário como esse tem que também enfrentar. Mas eu diria que a experiência que eu tive quando terminei os 4 anos do Padre Darcy, quando ele ficou bispo, foi nomeado bispo aqui da Auxiliar de Aparecida, ele viveu 2 anos e eu vivi os 2 anos dos seus 4 anos de reitoria, que era exatamente a tarefa dele. Foi uma experiência muito interessante. Claro que existem muitas coisas assim, burocráticas que a gente tem que também assim, enfrentar, mas eu penso assim que, como reitor também, sobretudo recebendo muitas podemos dizer, das correspondências, do feedback, vamos dizer assim, né, da reação dos fiéis, a gente pode também, de certo modo, como reitor, entrar um pouquinho mais, quase que no espírito dos peregrinos. Diria, é uma experiência, maravilhosa, bastante humana, podemos dizer assim. Padre Domingos, o senhor já tem quantos anos de festa de Aparecida? Bom, você diz assim, de eu estar participando? Como pessoa, quantos anos? Tem muitos anos. Quer dizer, como, digamos, alguém que trabalha aqui no santuário, até que diria que são poucos, né? Talvez sejam 8 anos. Certo. Dos meus 46 anos de sacerdócio. Já como diácono, fiquei diácono para trabalhar aqui no Seminário de Santo Alfonso, aqui em Aparecida. O meu sonho era trabalhar no santuário, desde o meu diaconato. E quando eu fiquei padre, ainda continuando no Seminário de Santo Alfonso, eu dava aula lá no seminário, tinha as minhas funções no seminário de segunda a sábado, e o domingo eu vinha descansar trabalhando no santuário. Para mim era a vitamina semanal para poder voltar para o seminário e continuar na minha missão lá. Diante desse momento que nós estamos vivendo, né? O senhor deve ter visto ali muitas pessoas passarem diante de Nossa Senhora. Existe uma característica especial, o romeiro que vem Aparecida, que passa aos pés de Nossa Senhora? Qual característica mais marcante que chama a atenção do senhor dos romeiros que acorrem a esta terra? Eu diria que seria aquilo que até os romeiros, eles falam, né, que chama Nossa Senhora de mãe, a mãezinha e tudo mais. Penso que seja assim, porque a gente vê assim, na fisionomia dos romeiros a alegria, digamos, de um filho que às vezes, depois de muito tempo, consegue reaver a sua mãe, estar na presença da mãe. Parece que é esse calor humano, filial, que a gente sente de modo especial na fisionomia dos romeiros quando chegam aqui Aparecidos, sobretudo mais diretamente diante da imagem da mãe Aparecida. Interessante, padre. Nós estamos aqui do alto, né, desse mirante do Morro do Cruzeiro, e daqui dá para a gente ver o Rio Paraíba do Sul, que é praticamente, por assim dizer, o ventre que guardou a imagem de Nossa Senhora por não sabemos quanto tempo. O senhor podia relembrar um pouquinho do início dessa devoção para quem está em casa? Sim, então nós temos o Rio Paraíba aí no fundo. 3 pescadores foram pescar porque era uma exigência da
prefeitura, vamos dizer assim, não sei se chamava prefeitura naqueles tempos, mas de Guaratinguetá. Aparecida era um pequeno povoado e Guaratinguetá que era a comarca. E havia a determinação, a ordem até das autoridades de Guaratinguetá que os pescadores fossem ao rio porque eles iam receber o Conde de Assumar, que era o governador nomeado de São Paulo e Minas Gerais naqueles tempos, 1700, porque queriam oferecer para essa autoridade que estaria passando por essas regiões um fruto da terra e escolheram exatamente o peixe. E era um tempo de não boa pescaria, mas assim mesmo os pescadores foram para o rio e depois de muitas tentativas, a certa altura alguma coisa aparece na rede e para eles era uma primeira esperança de que fosse peixe. Retiram das redes o corpo da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Essa imagem que nós temos hoje no nicho dela oficial, lá dentro do santuário. Uma imagem de mais ou menos 36 centímetros. E aí a gente, eu diria, já parece que começa a aparecer os milagres. Encontram a imagem no fundo do rio e alguns metros abaixo no rio, lançam de novo a rede e de repente vem qualquer coisa também. Eles achavam que era peixe, era a cabeça da imagem. Então, talvez assim, de uns 3, 4 centímetros essa cabeça. Para mim já é um milagre. Como que é possível, quer dizer, numa distância assim, do corpo, encontrar a cabeça dessa imagem no mesmo rio tão pequena? E ela se tornou um símbolo de fé para todo o Brasil. Tanto é que esse ano está completando 90 anos de um fato importante, né? Sim, há 90 anos ela foi coroada rainha e padroeira do Brasil, em 1931. Mas continuando assim um pouquinho da história dela, mas foi interessante que os pescadores, tirando do fundo do rio o corpo da imagem, poderiam ter jogado de volta, porque certamente foi isso que fez quem tinha aquela imagem quebrada, mas não, eles guardam aquele corpo. E quando percebem, um pouco mais na frente, e caçam, por dizer assim, pescam a cabeça da imagem, eles vão colocar, percebem que aquela cabeça realmente ela encaixava no corpo. Então, para eles, e naquele momento eles percebem que é uma imagem da Imaculada Conceição. Então, diria que o primeiro culto a Nossa Senhora começou exatamente na canoa. E sei que depois que eles vêm para fora do rio, quer dizer, até depois de ter pescado aquela imagem, então eles conseguem também uma abundância de peixes, podendo assim, então, oferecer à autoridade que ia passar por aqui aquele jantar que as autoridades locais queriam oferecer. Já na casa de um dos pescadores, onde fica a imagem, começa a haver certo culto. Aos sábados se reuniam para rezar o terço. Então, certamente já conhecem também alguns prodígios que aconteceram ali. Por exemplo, num dia se reuniram à noite para rezar, um dia sem ventania, de repente 2 velas do altar se apagam por si e quando a dona da casa começa a se dirigir até o altar para acender as velas se acendem por si mesmas. Então, quer dizer, a imagem parece que já começa também quase que se movimentar, querendo ser cada vez mais conhecida. E começa a surgir também curas e milagres, e isso vai fazendo com que, sendo conhecida a imagem, comece a atrair muitas pessoas ao seu redor. E daí começa então o culto mais, digamos assim, oficial, mais conhecido, a Nossa Senhora Aparecida. Agora, Padre Domingos Sávio, nós sabemos que é uma devoção que vem aqui do Vale do Paraíba, uma região próspera do nosso querido Brasil, mas uma pergunta que muitas pessoas nos fazem é como Nossa Senhora Aparecida se tornou padroeira do nosso país. Bom, até hoje nós temos a Dutra, talvez dê para ver aí a imagem, temos a Via Dutra, quer dizer, um caminho entre São Paulo e Rio. E sempre foram, né, assim, grandes metrópoles. E pelo fato de Aparecida estar assim, junto de um caminho, né, entre São Paulo, Rio, Minas Gerais também, que eram bastante conhecidos no tempo, então isso fez com que essa imagem fosse sendo conhecida
para além até mesmo de São Paulo, Minas e tudo mais, por pessoas que passavam por aqui. E depois também, né, principalmente, né, a partir da chegada dos redentoristas, de nós, então, dos nossos pioneiros aqui, né, que vieram para Aparecida, como vieram também para Goiás, para o Divino Pai Eterno. A partir da atuação de nós, redentoristas, dos nossos pioneiros, eles começaram realmente assim a promover essa imagem como sendo e querendo que ela fosse declarada padroeira de todo o Brasil, não só aqui da região. Então, podemos dizer que se deve um pouco a nós mesmos, né, aos nossos pioneiros, que ela tenha sido reconhecida como padroeira do inteiro Brasil. Agora, a imagem de Nossa Senhora também traz algumas lições, né? Eu acho que as características da imagem, e o senhor que já teve a oportunidade de tê-la nas mãos por algumas vezes, eu queria que o senhor pudesse falar para as pessoas as características dessa imagem que é tão venerada pelo povo brasileiro. Bom, acho que uma das coisas, ela não é uma imagem muito bonita, é uma imagem bastante simples. Acho que isso é importante. Depois eu penso que acho que uma coisa muito interessante, quer dizer, hoje nós consideramos como sendo da imagem. Porque a imagem, de fato, quando ela foi feita, quando foi esculpida, vamos dizer assim, ela era de uma coloração branca, um pouquinho meio amarelada, mas mais por bar o branco, não tinha nada de negro e tudo mais. Agora parece que ela quis, né, digamos, ficar esse tempo no fundo do rio, e depois também por efeito das velas, da fumaça das velas, ela quis se enegrecer. E por isso hoje nós chamamos de Imã Negra. E é interessante que ela venha, né, digamos, do fundo do rio, né, para começar, para o coração dos 3 pescadores e depois para o coração de todo o Brasil, num tempo de escravidão aqui no Brasil. Então parece que ela, digamos assim, sendo venerada, parece que ela está querendo dizer que, gente, a raça negra também tem que ser reconhecida. Pois uma coisa que me chama bastante atenção na imagem também são exatamente as mãos postas de Nossa Senhora, né? Então realmente parece que chamando a gente, sem palavras, mas por esse seu gesto de estar sempre com as mãos postas, chamando a gente à oração, e quase que, claro, que quando a gente põe as mãos postas, a gente aponta para o infinito, quer dizer, seria quase que uma imagem que já, por essa posição, já nos leva para Deus. Perfeito. Padre, nós estamos celebrando, nessa festa de 2021, uma retomada, ainda que não na sua totalidade, mas uma retomada depois desse momento mais grave da pandemia. Como missionário redentorista, como é que o senhor tem visto essa retomada, a importância desse momento para tantos devotos que passaram pela pandemia e receberam a graça do restabelecimento da saúde depois da Covid? Bom, por um lado, graças a Deus, muitos já estão podendo vir até aqui, e certamente muitos deles, né, que estão vindo, é para agradecer, quem sabe que nem foram atingidos pela Covid, ou quem sabe até foram atingidos e conseguiram superar, como o caso meu, né? Para mim, eu também agradeço muito a Nossa Senhora o fato de ter conseguido superar o Covid. Eu também passei por essa. Então, agradeçamos juntos, tenhamos um coração grato juntos, não é? Agora eu vejo assim, claro que nós temos a alegria de acolher aqui os romeiros, em número quanto maior, melhor, porque santuário sem romeiro é algo sem triste, vida, né? Porque o que dá vida mesmo para um santuário, que é um lugar de passagem, são aqueles que passam, são os romeiros, né? Agora, nós insistimos ainda bastante, mesmo ainda porque a pandemia está aí, continua ainda, e ceifando até, diria, muitas vidas, não é porque é menos de 500 que não é muito, é muita gente ainda até hoje. Então, nós, por um lado, nós nos alegramos com aqueles que podem vir aqui, mas que em condições de saúde. Mas diria ainda, faça a mais bonita homenagem à Nossa Senhora, que nós chamamos de mãe. Se você não tem condições assim, né, de vir ainda, condições de saúde, tem alguma comorbidade, não venha. Penso que seria a homenagem mais bonita que se poderia dar à Nossa Senhora, realmente fazer o que ela sempre fez, colocar a vida acima de tudo. Padre Domingos Sávio, quero agradecer ao senhor a oportunidade da nossa conversa e na sua pessoa agradecer a todos os missionários redentoristas que trabalham aqui em Aparecida, da província de São Paulo, pela acolhida
para com a TV Pai Eterno, que durante esse novenário transmitiu a novena solene. Hoje transmitimos a missa das 9 da manhã e vamos transmitir o Ângelus às 6 da tarde. Desde já o nosso muito obrigado e leve o nosso abraço a toda a equipe do Santuário Nacional. Eu gostaria, Wellington, através de você também, de quem está aqui, não só representando, mas também atuando na TV Pai Eterno, agradecer a vocês, né, essa gentileza fraterna, bonita, não é? Que através, então, desse meio de comunicação lá do coração do Brasil, lá de Goiás, Nossa Senhora poder, de certo modo, levar a mensagem dela, mensagem materna, então, digamos, para todos os seus filhos e filhas do Pai Eterno. Dá uma bênção para quem está em casa, tantas pessoas o acompanham no Em Comunhão, que vai sempre ao ar nos sábados, e também acompanham a transmissão, a programação aqui do santuário, seja nas celebrações, nas pregações, onde a gente conhece o Padre Domingos Sávio. Conceda a bênção às pessoas que nos acompanham. Então, por intercessão da querida Mãe Aparecida, que abençoe a todos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Forte abraço, Padre Domingos. Feliz dia de Nossa Senhora. Para todos nós que somos seus filhos queridos. Amém, amém.